E se a gente simplesmente, tipo, você sabe afundasse os porta-aviões da China? Bem-vindo ao China Uncensored. Eu sou Chris Chappell. Temos um problema. A China construiu um monte de mísseis que eles chamam de matadores de porta-aviões, ou seja, porta-aviões dos Estados Unidos. Poxa, será que o Partido Comunista Chinês se considera em guerra com os Estados Unidos? Estou sendo tão sutil quanto um míssil chamado matador de porta-aviões. É ruim a ponto de haver listas dos 5 melhores armamentos anti-porta-aviões da China. Você percebe que é do mal ao alimentar a indústria do clickbait. Essas não são só manchetes. Aqui está Pete Hegseth, meses antes de ser confirmado como secretário da guerra no programa do Sean Hannity. A China forma um exército focado em derrotar os Estados Unidos, seu objetivo estratégico. Um exemplo são os mísseis hipersônicos. Então, se toda a nossa plataforma de projeção de poder são porta-aviões e a capacidade de projetar poder dessa forma estrategicamente ao redor do mundo. E se 15 mísseis hipersônicos destruírem nossos 10 porta-aviões nos primeiros 20 minutos de conflito? Como isso seria? Eu sei que era uma pergunta retórica, mas vou responder. Um pesadelo. Não só perderíamos vidas americanas, mas cada porta-aviões custa uma quantia absurda de dinheiro. Um míssil chinês é muito mais barato. E com seus mísseis de curto, médio e longo alcance, eles podem destruir efetivamente qualquer porta-aviões dos Estados Unidos que se aproxime de Taiwan, das Filipinas, do Japão, até mesmo da Austrália. É como cachinhos dourados e os 3 ursos, mas em vez de mingau, são armas de destruição em massa. Enquanto isso, a China construiu a maior marinha do mundo, tem uma capacidade de construção naval aproximadamente 232 vezes maior que a dos Estados Unidos e possui sua própria frota de porta-aviões em constante crescimento. Até 2035 a China quer ter 9 deles. O que não é um número pequeno, os Estados Unidos têm apenas 11. E quando os Estados Unidos simulam guerras contra a China, não é bom. O Pentágono mantém um histórico perfeito em seus jogos de guerra contra a China. Nós perdemos todas as vezes. Precisava mesmo dar essa despistada aí? A aniquilação da América não é hora de brincar. Mas isso é ruim. A China vai ganhar. Devemos desistir agora e deixar que dominem o mundo. Ou se a gente simplesmente, afundasse os porta-aviões da China do jeito que eles querem afundar os nossos? Ideia maluca, eu sei. Mas essa é a premissa por trás deste relatório do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais. Inverter o jogo como manter os novos porta-aviões da China sob ameaça. Porque veja só, se eles podem atirar na gente, a gente pode atirar neles. É como se alguém jogasse Uno, tirasse uma carta de inverter e percebesse que dá para fazer isso com munição também. Todo mundo anda ficando assustado com a rápida modernização militar do Exército de Libertação Popular da China. E a ideia de que a China agora realmente poderia destruir um porta-aviões dos Estados Unidos foi um choque tão grande que parece que as pessoas meio que esqueceram que os Estados Unidos também têm muitas coisas afiadas e explosivas. Isso é um termo técnico. É por isso que o relatório diz que os Estados Unidos e os aliados do Pacífico podem e devem partir para a ofensiva, tornando-se os caçadores em vez dos caçados, como Arnold Schwarzenegger em O Predador. Ao invés de viver com medo, encare Xi e diga: "Você é muito feio, Mu." Enfim, os porta-aviões dos Estados Unidos não são tão vulneráveis quanto sugerem os jogos de guerra chineses. Eu sei, é chocante. Vencer uma luta num jogo é bem mais fácil que na vida real. Não sou mestre em artes marciais só por ter vencido no Street Fighter. Sou mestre de artes marciais por treinar e ter espírito de guerreiro. Esses jogos de guerra chineses sugerem que a era dos porta-aviões acabou e a China já venceu. Mas só porque a China tem um míssil de longo alcance capaz de afundar um porta-aviões, não significa que ele vai acertar com certeza um alvo em movimento, bem defendido, a longas distâncias e em todo tipo de clima, enquanto os Estados Unidos provavelmente já têm alguma ideia de que ele está vindo por causa de toda a vigilância por satélite. Além disso, os mísseis são feitos na China, não preciso dizer mais nada. Já os porta-aviões chineses, por outro lado, têm fraquezas que os porta-aviões americanos não têm. E não estou falando de problemas com a qualidade do feito na China. Tudo bem, eu falei mais.
Por enquanto, vamos apenas assumir que os porta-aviões chineses são perfeitamente funcionais e que os próximos movidos à energia nuclear continuarão avançando. Os porta-aviões chineses ainda têm algumas fraquezas importantes. Os porta-aviões dos Estados Unidos não precisam entrar no alcance dos mísseis chineses. Eles podem simplesmente ficar do lado de fora, enquanto os próprios sistemas de mísseis de longo alcance dos Estados Unidos ou drones não tripulados destroem os sistemas de radar e lançadores de mísseis chineses. Mas este é o quintal da China. Os porta-aviões chineses têm que operar aqui. Eles estarão no epicentro do conflito. Então, o relatório oferece 5 abordagens escaláveis e favoráveis à coalizão que, segundo ele, vão devastar a frota chinesa. Porque explodir comunistas é divertido, mas é ainda mais divertido com os amigos. Primeiro, há a guerra submarina. A China está expandindo rapidamente sua frota de submarinos e sua capacidade de afundar submarinos inimigos. Mas eles não fazem isso bem agora. Se os Estados Unidos encherem as águas do Mar do Sul da China com submarinos, os porta-aviões chineses ficarão em um estado constante de ansiedade, sabendo que podem ser afundados a qualquer momento. E adivinha só? Nossos aliados possuem submarinos que podem se unir à caçada. Particularmente, os submarinos a diesel das classes Soryu e Taiga, construídos pelos japoneses. Em algum lugar no céu, Shinzo Abe está olhando para baixo, sorrindo e dizendo: bem, façam sexo, mas acho que ele também ficaria feliz com isso. Para proteger seus porta-aviões, a China precisaria de escoltas pesadas, e não estou falando de prostitutas acima do peso. E enormes conjuntos de sensores, só para conseguir tirar seus porta-aviões de suas águas de origem. Isso exige muitos recursos e é desgastante. Mas, Cris, você pode perguntar, isso não seria desgastante para os Estados Unidos e aliados? Antes de tudo, não faça perguntas para a tela. Não é ao vivo. Não posso te ouvir. E segundo, não. Isso me leva ao próximo ponto. Olhe para a China. Ela está cercada de todos os lados por ilhas e arquipélagos. Arquipélagos. Eu sabia que as aulas de geografia do ensino fundamental seriam úteis. Para a China mover sua marinha para fora, ela teria que passar pela área entre a Coreia do Sul e o Japão, 2 aliados dos Estados Unidos, entre as ilhas Ryukyu do Japão e Taiwan, mesmo problema, entre Taiwan e as Filipinas, ou uma rota longa através da Malásia e Indonésia. E a China tem disputas territoriais com todos esses países. Basicamente, a China está encurralada. Existem apenas alguns pontos de estrangulamento para sair. Os porta-aviões chineses teriam que passar por esses pontos. Os Estados Unidos e seus aliados não precisam estar em todos os lugares desperdiçando muitos recursos. Basta apontar mísseis suficientes para esses pontos de estrangulamento e nada sai de lá. A terceira abordagem mencionada pelo relatório é usar caças para caçar porta-aviões chineses, o que parece uma atualização de ficção científica do jogo mais perigoso. Olha onde foi parar a minha cabeça literária. Talvez incomodado por eu terminar a frase com preposição. A quarta sugestão, na minha opinião, é especialmente interessante. Um porta-aviões não é apenas um navio muito grande com muitos jatos a bordo. Ele faz parte de uma rede de dados complexa que deve operar em sincronia para os sistemas funcionarem corretamente. Então, em vez de tratar os navios apenas como alvos físicos, os planejadores dos Estados Unidos e aliados deveriam priorizar operações eletromagnéticas e cibernéticas. Isso mesmo, esqueça soldados durões. Os combatentes mais temidos nas guerras do futuro serão os nerds. Basta invadir os detectores de mísseis deles e encher as telas com Mônica. Só Mônica. É a última coisa que eles veriam. Se eu tivesse que partir, gostaria que fosse assim. Ataques cibernéticos também podem ter uso defensivo. Hackeie os sistemas de direcionamento deles e dificultará ainda mais atingir as forças dos Estados Unidos ou aliados. E por fim, há uma lição a ser aprendida com a Ucrânia. Trump sequer disse obrigado? A Ucrânia usou enxames de drones não tripulados para expulsar as forças russas superiores de Sebastopol e até desafiar os russos no Mar Negro. Você só soube hoje que a estação espacial em Alien Isolation tem nome de uma cidade ucraniana? Agora estou dizendo obrigado. Os Estados Unidos ou seus aliados podem facilmente encher os céus do Mar do Sul da China com drones, mais um motivo para temer os nerds. Eu sabia que nós quer dizer, eles herdariam a Terra. Taiwan prepara um plano de contingência para um cenário de inferno de drones.
A ideia central é fazer com que o uso rotineiro de um porta-aviões ao redor de Taiwan, no Mar do Sul da China ou além da primeira cadeia de ilhas, pareça arriscado demais, dia após dia. Não adianta o PCC construir porta-aviões sofisticados se nem conseguem usá-los. É como comprar um brinquedo legal, mas não poder tirá-lo da embalagem. Em vez de valorizar, ele é destruído pela força superior do Ocidente. Embora tudo isso pareça bom, há alguns problemas. Para que isso funcione, países do mundo devem reconhecer a ameaça do Partido Comunista Chinês e se preparar agora. Se isso ocorrer só após a China conquistar Taiwan, grande parte da nossa vantagem já estará perdida. Felizmente, os Estados Unidos estão aumentando a produção de submarinos, mas ainda é muito lenta. Segundo um oficial, os estoques de mísseis dos Estados Unidos estão muito baixos após bombardeios constantes do Irã. Não se preocupe, Trump diz que a guerra vai acabar em breve pela 97ª vez. E a 97ª vez é a que dá certo. Tudo isso mostra que há razões reais para a preocupação. Mas o pior e mais preocupante de tudo é que eu nem sei se os comandantes das Forças Armadas dos Estados Unidos sequer conhecem o Doki Literature Club. Há muito trabalho a ser feito e não consigo fazer isso sem você. Quero que você se torne um membro oficial do meu exército dos 50 centavos do China Uncensored. Basta acessar chinacensored.tv e clicar no botão laranja para se inscrever. Ao se juntar a mim, você terá episódios exclusivos, transmissões ao vivo, uma comunidade animada e comentários que valem a visita. Só isso já compensa. Mas também a chance de eu responder uma das suas perguntas no programa. A pergunta de hoje é do Particle. Nunca tinha pensado nisso antes, mas como você se interessou tanto pela China? Assisto seu canal há uns 10 anos. É ótimo. Obrigado, Particle. Incrível pensar que faço isso há mais de uma década. Acho que, como muitas pessoas, cresci muito interessado na cultura e na história chinesas, mas isso acabou me levando a me perguntar como é a China hoje em dia. A resposta foi chocante. Além do que o Partido Comunista Chinês faz com seu povo, ficou claro para mim que o partido já estava em guerra com os Estados Unidos. Atualmente, essa guerra não é travada com balas, mas sim com comércio, drogas, roubo de propriedade intelectual, mas um dia isso pode se transformar em uma guerra convencional. O pior foi que, ao iniciar o programa, muitas pessoas estavam totalmente alheias. Eu conhecia pessoas que achavam que a China era uma democracia porque chamavam Xi de presidente. Eu sabia que precisava fazer algo, e China Uncensored foi a minha resposta. Notícias impactantes sobre a China, piadas bem medianas. Foi uma honra ter muitos de vocês comigo nessa luta. Obrigado novamente, Particle. Te vejo em chinauncensored.tv. E para o resto de vocês, cliquem neste botão ou no link abaixo e tornem-se assinantes. Sou Chris Chappell. Obrigado por apoiar o China Uncensored.